Essa questão da transmídia, né, a gente precisa um fomento no sentido de fomentar, né, tanto no campo conceitual, né, acadêmico, né, tentar levar essa discussão cada vez mais para as escolas de comunicação, para as escolas de cinema, para as escolas de animação, né, tentar incorporar esse pensamento, né, de se trabalhar dentro de uma estratégia, né, transmídia, no que diz respeito às produções, né. E a gente tem também o desafio de ter políticas públicas, né, que possam, né, contribuir para fomentar isso, né. A gente tem eu andei dando uma pesquisada, né, nesses últimos anos, o que que a gente teve aqui de política pública, né, voltada para a produção transmídia, alguns editais que possam contemplar, né, pensando muito, né, de estar ligado isso também na etapa de distribuição, né, então se a gente vai pensar na produção de um filme, de uma animação, né, ou de algum qualquer outro conteúdo disparador, né, pensando que a transmídia ela pode partir de qualquer uma das, né, das mídias, né, seja através de um livro ou de se construir um universo, né, a partir de qualquer mídia, né, a gente não tem um edital que possa que contemple isso, né, que contemple esse pensamento. Eu acho que os cursos de animação, de comunicação, né, de cinema e animação, ou de tecnologias, de games, por exemplo, né, contemplarem essas, vamos dizer assim, uma disciplina, né, tentar entender a transmídia como uma disciplina. A gente conseguir levar isso para dentro da sala de aula, né, desses cursos que eu já citei, eu acho que seria um caminho, né, porque a gente tem hoje conteúdo relevante. E eu acho que isso é muito importante, né, a gente vislumbrar como que alguns lugares e algumas instituições e algumas produtoras, né, têm se posicionado nesse campo da transmídia. O Animar Park é um espaço, né, um espaço físico, né, onde a gente tem estúdios de produção e ele nasce também já com a inauguração desse curso de tecnologia em cinema e animação da UENG, né? Então, a gente conseguiu criar um ecossistema aonde a gente tem, né, essa parte da produção de conhecimento, da transmissão de conhecimento, né, essa parte acadêmica, em diálogo direto com a produção. Em 2014, oficialmente, foi inaugurado o Polo Audiovisual, que conseguiu atrair grandes produções cinematográficas ali para Cataguases. Então criou-se todo um ambiente, né, preparado, vamos dizer assim, um arranjo produtivo local, um ambiente preparado, seja no campo do receptivo, os hotéis, a parte de catering, né, tudo que uma produção cinematográfica necessitava, né, o Polo foi preparando esse local para criar as melhores condições e atrair produções. Hoje a gente está muito voltado para essa ideia de se produzir animação, entendendo que a animação ela pode estar em diálogo com qualquer outras mídias, né? Então, está presente no game, ela pode estar presente no treinamento corporativo, ela pode estar ligada ao entretenimento. Quando a gente desenvolveu o núcleo, né, da aceleradora Transmídia, a gente pegou duas produções que estavam em andamento ali na época do Polo, então eram dois filmes, né? Tinha um filme que era o Estive em Lisboa e Me Lembrei de Você, que é uma coprodução Brasil e Portugal, do José Barahona, que é o diretor, né? E esse diretor, né, foi muito sensível à produção, à produtora, foi muito sensível a essa ideia, né, de que o filme estava sendo produzido, ele já nascia, de certa forma, numa lógica cross-mídia, porque ele é baseado na obra do Luiz Sulfato, que é um livro, né, o Luiz Sulfato é um escritor cataguasense, né, muito conhecido hoje mundialmente, e ele narrava uma história local ali, né, e o tema dessa história é um tema muito ligado à imigração. Enxergando isso, essa potencialidade que o filme tinha, né, a gente propôs para a produção do filme da gente criar uma estratégia transmídia junto ao filme. Então a gente experimentou na prática, né, durante o lançamento do filme nacionalmente, né. Em paralelo a gente criou o que a gente chamou de rede de histórias, né. Então a gente criou uma plataforma, utilizando as plataformas de rede social e um site que a gente desenvolveu, né, no qual a gente começou a catalogar histórias de pessoas que tiveram essa experiência. Então a gente criou uma rede mesmo, né, a gente começou a mapear pessoas que estavam em Portugal, que eram brasileiras, mineiras, né, e que tiveram essa experiência que o filme tratava. A estratégia transmídia, né, ela pode ser muito favorável para construir esse diálogo mais próximo com as escolas, né? Então não é simplesmente pegar um filme e exibir o filme e discutir, né? É conseguir incorporar a lógica da discussão, da crítica,
e da produção, né. Então, a gente sempre trabalhou lá no polo audiovisual, né, uma hashtag que a gente usa, assim, né, é aprender fazendo, né. Então a gente ensina esses jovens a produzir audiovisual fazendo, na prática, né. Mas depois de ter estudado, depois de ter analisado, depois de ter discutido em sala de aula, de dialogado com os temas transversais que estão ali, né, que eles estão estudando ali, seja na literatura, na aula de português, ou na aula de física, ou na aula de química, como que a gente consegue tornar, eles conseguirem enxergar a aplicação, né, ou o que eles estão estudando ali de outra forma.